alguns blocos assim de versículos, né? Vamos ler o 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai, nós te pedimos, fala conosco hoje. Tu conheces a nossa vida. Diga isso para o Senhor: Senhor, tu conheces a minha vida. Tu sabe o que eu estou passando, tu sabe as minhas dificuldades, os meus sonhos, os meus desejos, o propósito do meu coração, o propósito do teu coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade esta noite no nosso meio, que tu fale conosco através da tua palavra. Tu tem liberdade de curar, batizar, renovar, transformar, exortar, Pai. Nós abrimos agora o nosso coração para receber ensino, mas também uma palavra rema específica para a nossa vida esta noite, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos ser sensíveis à tua voz. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, quarta-feira passada nós estávamos falando sobre a atuação da Trindade. Rasgam-se os céus, Jesus está sendo batizado, ouve-se uma voz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, e o Espírito Santo vem e pousa como pomba, né? Depois disso, o Espírito Santo impele para o deserto. A gente pensa que quem manda para o deserto é o diabo, mas algumas vezes é o próprio Deus que manda lá. E tinha um sentido profético. Agora Jesus é o novo Israel, é aquele que vai para o deserto para depois entrar na terra prometida. Então Cristo vai lá e, como homem, ele vai ser tentado. Então nós estamos sabendo dos bastidores das coisas que estão acontecendo. A gente está vendo, através da palavra de Deus, que os céus se rasgaram, que Deus falou, que o Espírito Santo veio como pomba, levou para o deserto, que lá Satanás tentou. Nós temos o privilégio de conhecer essas informações. Os discípulos não. Aqui começa a vida pública de Jesus. Eles vão sendo convencidos com o tempo. Depois de João ter sido preso, então parece que ali acaba uma fase. João vai preso, João Batista é preso. Foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo. Aí a primeira frase que Marcos descreve que Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O resumo da pregação de Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Nesta pregação relâmpago aqui, que provavelmente Marcos resumiu, tem algumas palavras importantes. Primeiro ele fala aí: o tempo está cumprido. Isso umas outras vezes. Isso aí foi escrito não em português, foi escrito em grego. E tem duas palavras gregas que podem ser traduzidas como tempo. É Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico. Qual é o nosso Cronos? Hoje é dia 8 de que mês? Abril. De que ano? 2015. Esse é o nosso Cronos. Que horas são agora? Não precisa olhar. Esse é o nosso Cronos. Eu sei o dia, o mês, o ano e o horário, a hora. Cronologicamente eu sei. Você lembra aquilo que aconteceu em 2010? Eu estou falando de Cronos. É uma linha do tempo que se descreve de uma maneira contínua na nossa vida: início, meio e fim. Então, quando ele está falando de tempo, de calendário, ele fala de Cronos. Mas tem uma outra palavra que é traduzida por tempo, que é Kairos. Esse tempo não se conta no relógio. Esse tempo não tem calendário. Esse é um tempo espiritual, é o tempo de Deus. Então, se eu disse para vocês que dia é hoje? 8 de abril de 2015. Todo mundo sabe disso. Se eu perguntar qual é a hora, você vai saber. Então você conhece o teu Cronos. A pergunta é: tu conhece o teu Kairos? Tu sabe qual é o tempo de Deus para a tua vida hoje?
A Bíblia diz: tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de construir, tem tempo de destruir, tem tempo de abraçar, deixar de se abraçar, tem tempo de viver, tem tempo de morrer, tem tempo de aprender, tem tempo de ensinar, tem tempo de jejum, tem tempo de fartura, tem tempo de alegria, tem tempo mais difícil. Isso se chama Kairos. Discernir o tempo de Deus. Daqui a pouco nós estamos com a nossa agenda muito organizadinha. Eu sei qual é o dia, eu sei qual é a hora, sei quais são os meus compromissos, sei onde é que eu vou estar amanhã ao meio-dia, sei onde é que eu vou estar amanhã às 5 da tarde, sei onde é que eu vou estar no final de semana. Eu conheço o Cronos perfeitamente. Mas e o Kairos? Tu sabe qual é o tempo de Deus para a tua vida hoje? Deus está te tratando, Deus está te usando, Deus está te ensinando, Deus está te impulsionando. Tem vezes que a gente quer fazer uma coisa, está fora do tempo de Deus. Está fora do tempo de Deus. Aí as coisas não andam, parece que está fechada, e você pensa: o diabo está se levantando, não sei o que está acontecendo, porque aquilo ali não é o tempo de Deus para a sua vida. A gente vê, quando a gente estudou as cartas de Paulo, Paulo querendo ir para um lugar e não conseguia, querendo ir para outro lugar, não conseguia. Aí ele vai e diz: Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus dá um sonho para ele e passa a Macedônia. Ele estava com o Cronos dele preparadinho. Dia tal eu vou por tal dia, pregar lá naquela cidade, depois vou lá. Aí Deus fecha para discernir o Kairos. Não era tempo dele naquela cidade, era tempo dele ir lá para Filipos, para pregar o Evangelho. Então nós temos que discernir o tempo de Deus na nossa vida. Tem coisas que são boas, mas não é para agora. Tem coisas que são boas e não é para agora. Há tempo de estudar, há tempo de namorar, há tempo de noivar, há tempo de casar, há tempo de ter filhos, há tempo de investir, há tempo de segurar um pouco, há tempo de se dedicar. Você tem que discernir qual é o tempo. Se você pode estar fazendo até coisas legítimas dentro do teu Cronos, mas está fora do tempo de Deus, não vai ser abençoado. Fecha as suas portas. Eu estou lá fazendo uma coisa, mas Deus não queria que tu fizesse aquilo. Não é o tempo de vocês estarem. Então, quando Jesus começa a pregar, ele diz assim: ó, o tempo é chegado. Você acha que ele falou ali Cronos ou Kairos? Kairos. Porque aquilo ali era o tempo de Deus. Kairos. Aquele era o tempo de Deus chegado para que o Evangelho fosse pregado, e o tempo do ministério do Messias, aquele que tinha que vir para a terra. O tempo é chegado. E qual é a outra frase que ele fala aí? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes, não fala de reino? O reino de Deus está próximo. Ali a palavra reino é Basileia. Porque se a gente pensa em reino, a gente pensa num reino, num trono, num castelo, em exército. Mas Basileia é muito mais do que um reino físico. Basileia é onde tem a autoridade, a presença prática, dinâmica de Deus naquilo. O que é reino de Deus? Reino de Deus é onde Deus intervém na história do homem através de Jesus. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa através de Jesus, chegou o reino de Deus na vida desta pessoa. Então o reino de Deus é isso. Porque ele está dizendo, o reino de Deus está próximo porque Ele está se aproximando. Ele está chegando. E agora Deus vai trabalhar através dele nos homens. Então, por isso que ele fala, vamos dizer, o reino de Deus é aqui, é ali, ali. Não é assim, não é com uma aparência física e externa. O reino de Deus é Deus agindo através de Jesus. Por isso que é Basileia. O tempo está chegando, o tempo está cumprido, o reino está chegando. Qual é que é a próxima? Arrependei-vos. Arrependei-vos é outra palavrinha legal ali. Que palavra é? Metanoia. Para a gente, em português, arrepender parece que é ficar triste, né? Uma criança está ali brincando com uma caneca, cai no chão e chora, e ele diz assim: está tão arrependida. O remorso, aquilo, está arrependida. Aí você vai ver aquele pessoal que fez lá o escândalo
do petrolão, e o cara está lá achando assim, ele está arrependido, né? Arrependimento aqui tem um outro sentido, não é simplesmente ficar triste ou ter remorso. Metanoia são duas palavras que foram unidas aqui. Meta pode ser transformar, daí vem a palavra metamorfose, transforma, a morfose, a morfologia, mudar de forma. Mas meta não é só transformar, mas como ir além. Por isso que tem a palavra metafísica, vai além da física, vai além do que é físico. Então ele está falando, transformar, mas ir além, e noia é nomos, que é mente. Então é transformação da mente. E não é só eu pegar minha mente e minha mente mudar aqui, mas a minha mente vai além da capacidade dela. Não é uma transformação humana. Ela sai dos limites da mente. Por isso que a Bíblia diz que agora nós temos a mente de Cristo. A gente vai começar a pensar coisas que não vêm de nós. Vai além da nossa capacidade intelectiva. Vai além daquilo. Isso que é o arrependimento. Você vê as coisas com outros olhos e você muda a sua maneira de pensar e de agir, e o teu pensamento vai além da tua capacidade. Então quando ele diz assim, arrependei-vos, ele está dizendo, prepara que tudo vai mudar. Alguém pode dizer amém? Tudo vai mudar na tua vida. Você não vai mudar só comportamento. Aí agora eu sou crente. Eu fazia isso, agora não faço mais. Eu agia assim, agora não ajo mais. Eu ia naquele lugar, agora não vou mais. Não, é muito além disso. É transformação, é você se tornar uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Arrependei-vos e crede. Crede ali é pistel, que vem de pistes, que é fé. Alguém pode, alguns pastores falam da diferença entre crença e fé, mas semanticamente é a mesma coisa. Pistel é crença, mas você vê que tem a fé dentro aqui, ó. E o que é fé nesse sentido? Não é somente a gente acreditar, saber que Ele existe, saber que Ele é o Cristo, mas é a nossa confiança. Pistel também tem outra palavra que vem de pistos, que é fidelidade. Por isso que tem uma palavra que diz assim, tende a fé de Deus. Como é que eu vou ter a fé de Deus? Deus tem fé? Ou seja, tenha a fidelidade de Deus. Então quando eu digo assim, eu creio em Deus, eu não estou dizendo somente que eu sei que Ele existe. Eu estou dizendo que eu confio nele na minha vida. Amém? Então quando uma pessoa está doente, nós oramos aqui por várias pessoas, né? A gente chega num doente e diz assim, tenha fé em Deus. Não é simplesmente dizer para ele, olha, em Deus você pode mudar essa situação. É dizer, confia em Deus. Tenha confiança em Deus, mesmo na dificuldade. Confia que Deus é um Pai amoroso, é um Deus de misericórdia, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que nós não entendemos, a gente tem a fé. Então a fé, nem sempre ela dá todas as respostas. A fé, algumas vezes, dispensa as respostas. Eu não sei, mas eu creio, eu confio nele. Amém? Eu confio nele, essa coisa da confiança, de confiar em Deus. Eu creio no Senhor. Você lembra aqueles amigos lá de Daniel que estavam indo para a fornalha? E disseram, você acha que Deus vai livrar vocês? Eles disseram, nem sei se Ele vai nos livrar. Só sei que nós não vamos negar eles. Confiaram em Deus e foram lá. E Deus não livrou eles mesmos da fornalha. Entrou dentro da fornalha, né? De vez em quando Deus nos livra da fornalha. De vez em quando Deus entra na fornalha com a gente. Amém? Então esta é a pregação de Jesus aqui no resumo de Marcos. Caminhando junto ao mar da Galileia, aqui ele vai contar a história dos 4 primeiros discípulos. Viu os irmãos Simão, quem é Simão? Pedro, tá? E André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Eu falei no primeiro dia que Marcos é o evangelho contado sobre a ótica de Pedro.
Então Pedro sabe bem esses detalhes, o dia que ele foi chamado, o que ele estava fazendo. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Isso tudo aqui agora vai contar assim, coisas que aconteceram próximas. Eles estão aqui no mar da Galileia. Eles estão próximos ali pescando, e daí ele chama eles, ele entra em Cafarnaum, que é a vila ali dos pescadores. Eles vão para a sinagoga. Jesus lá no sábado ensina, acontece uma coisa lá, nós vamos ver daqui a pouco. Ele sai dali pela rua principal, vai para a casa da sogra de Pedro, que morava do lado de Pedro, e depois Jesus vai morar nessa casa, e ali ela é curada. É tudo muito próximo isso lá em Israel, está tudo lá isso. Está lá o mar, está lá a porta de Cafarnaum, onde depois vão levar ali os endemoniados. Está lá a casa de Pedro e da sogra de Pedro, e mais adiante está lá a sinagoga onde Jesus pregou. É muito legal ver, é tudo pertinho. É tudo pertinho. Simão e André, Tiago e João, pescadores. Pescadores normalmente eram pobres. Por que eram pobres? Porque eles não tinham terra. Os agricultores, aqueles que plantavam, eles tinham hoje a gente diria um imóvel, né? Um terreno. Então eles tinham algo deles. Quem não tinha algo deles, tinha que buscar sua subsistência em algo que era público. E o que era público? O mar. Então normalmente eles eram pobres. Mas aqui já tinha um que tinha uma empresa de pesca, viu? Está ele, está o pai dele e os empregados. Ele aqui já não era muito pobre, já era uma empresa, já era uma cooperativa, uma empresa familiar ali. Jesus vem, está pregando o evangelho, ele passa, pega Pedro e André e diz: vem e segue. E eles largam tudo e vêm. Aí depois ele vai lá para João e Tiago: vem e segue. Eles param tudo e seguem. Eu sempre estava perguntando assim: que história é essa, né, cara? Os caras estão ali pescando. Vem Jesus e diz assim: vem e segue. Os caras largam tudo e não faz nenhuma pergunta. Como assim? Seguir aonde? É só hoje? Nós vamos atrás de ti? A gente vai largar? Não vai ser mais pescador? Tu vai para a cidade? Tu vai para Jerusalém? Nós não deixamos de ser pescador? Vamos ser rabi? Como é que é assim? Eu posso voltar em casa? Posso falar com a... Não tem perguntas. Vem e segue. Os caras largam tudo e vão. Aí a gente pensa: esses dois eram meio doidinhos. Mas ele vai em outros dois e diz assim: vem e segue. Os caras vêm correndo e largam tudo. Parece que está tudo combinado, não parece? Porque isso era um costume da época. Os israelitas, eles aprendiam desde que eram bem pequenininhos a palavra de Deus. Tinha uma certa altura na vida deles que eles tinham a chance de se tornarem rabis. Quem não conseguia ia trabalhar com o ofício do pai. Você vê dois aí trabalhando com o pai. Já tinham passado essa fase. Quando eles eram adolescentes e eles tinham essa oportunidade de ser rabi, o que eles faziam? Eles procuravam um rabi que eles gostavam. Tinham vários. Iam lá e faziam uma entrevista. E diziam assim: eu quero ser teu discípulo. E o rabi começava a fazer várias perguntas para ele. Perguntava, questionava, falava isso, falava aquilo, tal. Depois que perguntava, eles se despediam e iam embora. Se eles fossem aceitos, o rabi passaria e dizia para eles: vem e me segue. Era o resultado do vestibular. Mas esse vem e me segue nem sempre acontecia. Por quê? Esse vem e segue, ele estava comprometido numa ideia. Qual era o critério de avaliação para saber: pô, esse cara vai ser meu discípulo, esse cara pode? O rabi fazia um julgamento assim: será que ele consegue fazer o que eu faço?
ser como eu sou, ensinar como eu sou. Se eu achasse que esse cara consegue ser como eu dizia assim: vem e segue. Se eu olhasse assim, não, esse cara não vai conseguir, não tem condições, ele não falava. Então o que acontece? Provavelmente essa turma aí já tinha sido rejeitada. Não sei se eles queriam ser rabi ou não, mas já tinham rodado. Nós não sabemos se eles foram, procuraram, não sabemos, mas sabemos que eles não eram rabis. Eram jovens ali, mas não eram rabis. Então, quando Jesus, já com um certo renome, porque ele está pregando, ele está ensinando, ele vem e diz para eles: vem e segue, eles entendem o que ele quer falar. Mas mais do que isso, aqui tem uma mensagem para nós. Jesus olhou para gente simples como nós, pecadores como nós, pessoas cheias de defeitos como nós, olhou para nós e disse: vem que eu acredito que tu pode ser como eu. Amém. Tu pode ser como eu, tu pode fazer as coisas como eu faço, tu pode viver do jeito que eu faço. Então, quando o Senhor te chama para ser um discípulo, Ele está dizendo assim: hein, tu pode ser como eu. Tu pode ser como eu. Esta motivação fez com que eles largassem. Eles não questionam o Senhor, mas quando Ele diz isso, é a avaliação do rabi sobre o discípulo. Eu olho em ti e vejo potencial. Tu pode ser como eu. E eles largam tudo e o seguiam. Porque o método de ensino era o seguinte: não era se matricular numa escola e ele dizer assim: bom, então a partir de hoje, todas as terças de noite, as quintas de noite, nos encontramos na sinagoga e eu vou ensinar vocês. Não, aqui é uma palavra meio maluquinha, que muitas vezes se usa até em outro contexto, mas se aplicava para essa situação. O ensino era peripatético. Que palavra legal, hein, hoje, né? Se chegar em casa, você aprende uma palavra nova hoje. Não é xingamento, é você um peripatético. O que é peripatético? É uma maneira de ensino. Começou lá com os filósofos. O que era o ensino peripatético? Era ensinar andando. Nós podíamos fazer um seminário assim aqui, né? Reunir o pessoal num parque aí e vai o professor vai na frente conversando e os outros vão andando. Não é sentado, não, é andando sempre. Diz que os rabis, o mestre entrava no banheiro, eles iam junto para ver se não tinha nenhum ensino ali. Tinha que estar perto, porque o ensino fluía na hora. Era ficar junto. Então ele diz assim: ó, me segue. Ele queria falar: vem andando comigo, vem viver a vida que eu vivo, vai nos lugares que eu vou, fala com as pessoas que eu vou falar, que é assim que tu vai aprender. E você vai ver agora todos os evangelhos, você vai ler, você vai ver que Jesus está sempre assim, está andando, indo de lugar em lugar, e os discípulos indo atrás. E muitos dos ensinamentos flui ali, no caminho andando. Mais tarde, Atos dos Apóstolos, antes de se chamar igreja cristã e de se chamar de cristãos, o povo de Deus era o povo do caminho. Por quê? Isso não quer dizer que ele era lá como os filósofos gregos, mas aqui tem uma revelação. O ensino na nossa vida se dá no caminho. O ensino que Deus trabalha em nós não está só no culto, é andando com Ele, é no caminho, é durante a vida. Nós vamos andando com o Senhor e nesse andar, nesse caminho com Deus é que a gente vai aprendendo. Amém? Então por isso que Ele chama: vem caminhar comigo, vem andar comigo. E andando com Deus, andando com Jesus, é que a gente vai aprendendo. É ou não é assim? É assim. Não é uma coisa muito teórica. Aqui é para a gente ter uma luz nas coisas, uma direção. Mas o Senhor vai nos ensinar não é só aqui, Ele vai nos ensinar no caminho. Por isso que a Bíblia diz que os pais têm que ensinar a criança a andar no caminho. Não é dizer assim: olha meu filho, aquilo que está certo, ó, é para lá que tu vai. É pegar a criança e andar junto no caminho. É esse estilo
de ensino no caminho. E a partir de agora, você vai ver onde anda Jesus, os discípulos estão atrás. De vez em quando, eles pedem Jesus e se apavoram. Daqui a pouco já vai acontecer aqui. Eles pedem Jesus, onde é que ele está, não sei o que, foi para o outro lado do mar, procura. Porque eles não queriam perder o ensino. Tinham que estar com ele. Pedro depois convida Jesus, Jesus vai morar na casa de Pedro ali em Cafarnaum, para não perder nada. Seguiram após Jesus. Então é esse estilo de ensino peripatético, no caminho. Depois de entrar em Cafarnaum, por isso que eu estou dizendo, é tudo perto isso, o mar, eles pescando, eles entram ali em Cafarnaum. Cafar é aldeia, Naum é o nome do homem, então na verdade era a aldeia de Naum aqui. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então a sinagoga era um pouco distante assim do mar, era no fundo assim da cidade. Essa sinagoga está de pé até hoje. As pedras que Jesus pisou e pregou ainda estão ali. Depois ela é reformada, só que as pedras da reforma são brancas, que já são mais modernas. As pedras lá do tempo de Jesus são as pretas que estão ali, e estão ainda lá em Israel. Ele vai ensinar na sinagoga. Sinagoga era o lugar, era o coração da aldeia. Tendo 10 israelitas fiéis, já se construía uma sinagoga. E a sinagoga servia para a escola das crianças, era na sinagoga, os rabis ensinavam ali na escola também. Eles aprendiam a ler e a escrever através da Torá. Na sinagoga se faziam os casamentos, se faziam os funerais, se faziam as festas e se faziam o culto no Shabat, no sábado. E não tinha, e no sábado, como eles ali não tinham ainda um rabi, alguém que era o responsável, era um do povo. Por isso você vê Jesus ali dizer: eu vou hoje na escada. Nossa, só uma coisa assim, nessa realidade, se analisar, mas Jesus era carpinteiro também. Ele não seguiu esse rito ele não teve mesmo ele tendo falado lá com os doutores e se admiraram com a sabedoria dele, ninguém pegou ele como discípulo. Ninguém. Tá, mas e o porquê? Eu posso achar algumas coisas, mas a melhor resposta que eu posso te dar é: não sabemos, porque não está escrito, entendeu? Eu posso supor algumas coisas aqui. Não era para ser mesmo. Jesus, aí, tu imagina, se ele fosse discípulo de um rabi, iam dizer que ele era discípulo do rabi. Ele não era discípulo do rabi, ele era filho de Deus. Então ele tinha um outro caminho, e ali havia profecias sobre ele que tinham que se cumprir. Mas isso nós já estamos contemporizando. Na verdade nós não sabemos. Nós sabemos ali, Jesus, em outros evangelhos, conta alguns detalhes da infância dele, mas não se detém muito. Não fala que ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens? Não detinha muito, tem muito mistério disso. Tem até alguns evangelhos apócrifos que inventam umas coisas, que Jesus pegava a lama e fazia os passarinhos assim de lama, e assoprava e os passarinhos saíam voando. E de um dia um menino cai da casa, Jesus estava brincando com ele, bateu o guri, caiu da casa, Jesus vai lá e ressuscita o menino. Isso são tudo evangelhos apócrifos, não são considerados palavra de Deus inspiradas pelo Espírito Santo, entendeu? Mas tem isso para tu saber que existe alguns evangelhos apócrifos. Tem gente, revelação, porque tem um evangelho. Por quê? Deus não deu muita ênfase, Marcos não dá nenhuma desse período de Jesus. Tá, mas a gente falou assim, quando foi contemplado o cânon, né? Quando foi feito ele, foi 62 depois de Cristo, foi o primeiro concílio, né? De Nicéia. Tá, mas se o imperador era analfabeto, como é que... Porque quem decidiu não foi o imperador. Né? Eles, o que fazem errado, e dizem e passam essa informação, e quem lê aquele livro do Dan Brown, o Código da Vinci, cai nessa, de que fizeram uma reunião e disseram assim: vamos ver, vamos formar a Bíblia. Pega um livro, esse não. Não. A igreja já tinha os seus livros e já usava para ensino. Eles só reconheceram, chancelaram aquilo, dizendo: olha, essa aqui o pessoal usa, essas aqui o pessoal não usa. Não foi decidido ali.
Porque lá em Umbral diz que eles fizeram uma votação. Vamos ver se a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus. Foi a votação, aceitamos, então vamos votar. Não. Eles já vinham da realidade da igreja. Os concílios foram feitos assim. A igreja começou a crescer. E começou a estourar vários pontos de pregação em várias cidades. E se levantando várias pessoas pregando. E daqui a pouco já tinha gente pregando coisa diferente. Então, quando eles percebiam isso, olha, nós temos que dar uma orientação. Eles chamavam os apóstolos e diziam assim, vamos escrever alguma coisa aqui, vamos colocar para eles saber que é isso. Aí que vem os credos e também a Bíblia. Olha, esse é os livros que nós... Na realidade, o Constantino não faz nada. Fez, cara, protegeu os cristãos, porque senão os cristãos estariam tudo lá. Não, tipo assim, na questão religiosa, não. Religiosa, não. Final, o Constantino deu uma bagunçada na igreja. Nada consta que ele se Ele pegou esses caras, nós estamos longe, de Marcos. Constantino pegou o pessoal e criou os bispos, aí deu terra para os bispos, aí começou a entrar dinheiro na igreja, aí começou a confusão. Entendeu? Esse negócio é velho, então. Hã? Esse negócio é antigo. Amém? Somos em Constantino, vamos voltar para Cafarnaum aqui. Marcos 1, 21. Depois disso, entraram em Cafarnaum, nós estávamos falando, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, não como escribas. Os escribas eram aqueles que eram os que estudavam a lei. Porque hoje nós temos a Bíblia, que é um livro de fé, um livro espiritual, um livro religioso, vamos dizer assim. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, nós temos o Código, outros códigos. Para Israel, todos os códigos estavam na Bíblia. Então o escriba, ele ensinava a palavra de Deus, mas também era como um advogado e um juiz. Olha, o cara roubou lá minha vaca, o que eu faço? A Bíblia diz isso. Então ele funcionava também como um juiz, como um advogado. E quando Jesus prega, ele não prega como um juiz, como um advogado. Ele não simplesmente ensina. E os escribas começavam a citar os rabis. Olha, o rabi fala isso, outro rabi fala isso, outro rabi diz isso. E tinha muita informação. Jesus vai e com a pregação dele, ele encanta, porque ele prega com autoridade. E eles dizem, ele é diferente. E para que ficasse chancelado que ele era diferente, Deus permite que acontece uma coisa. Se levanta um endemoniado na reunião. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo? Veja que ele usa o nós, né? Não era só um espírito imundo ali, tinha mais. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. Antes disso não se expulsava demônio, então. Tá? Antes disso não os escribas. Não os escribas. Entendeu? Quem fazia isso? Não os escribas. Tinha uns que eram usados em curas, e daí, por muitas vezes, Jesus assim, não fala para os outros. Tem até o nome deles aqui, daqui a pouco eu me lembro. Jesus, quando ele cura as pessoas, ele diz assim, não fala para os outros, porque ele não quer ser visto como um curandeiro. Ele não quer ser visto como um desses. Ele não quer ser visto como uns que expulsam demônios. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, esse pessoal, eram uns que trabalhavam em libertação e expulsavam demônios. Ele não quer ser visto como um curandeiro, ele não quer ser visto como um escriba, ele não quer ser visto como alguém que expele demônios. Por isso que ele sempre diz, não falem. Vai ver o que vai acontecer daqui a pouco aqui. Não falem. Esses sinais era para mostrar quem ele era. A primeira parte de Marcos mostra em Jesus o poder de Deus.
A segunda parte de Marcos mostra em Jesus a sua fraqueza, porque ele vai e se entrega na cruz. Então, se a primeira parte parece que vem uma exaltação, ele sai do deserto, ele expulsa um demônio, daqui a pouco ele já cura a sogra de Pedro, aí vem uma multidão, ele cura, ele vai num crescente. Daqui a pouco ele começa, ele vai, ele se entrega, ele é julgado, ele é surrado, ele é crucificado e ele morre. Então, por que Deus permite que esse cara vá ali endemoniado? Para mostrar que a mensagem de Jesus não era só uma nova doutrina. E ele não vinha acrescentar. Ele não é um escriba com uma nova autoridade. Ali Deus mostra que ele vem revestido do poder de Deus. Quando você vem para a igreja, você não vem só aprender informação. Mas há um atuar de Deus espiritualmente na tua vida para te transformar. Você não vai sair da igreja um teólogo. Você vai sair da igreja uma nova criatura. O ensino que tu recebe, ele transforma a tua mente, mas ele também transforma a tua alma e teu espírito. É algo espiritual que Deus está trabalhando na tua vida. Não é uma coisa religiosa. Não é um código de conduta. Mas é o poder de Deus para transformar. Então ele foi ali e ensinou todo mundo. Como esse cara fala bem. Mas daqui a pouco se levanta um demoniado. E ali Deus manifesta o poder dele para dizer: esse é o Messias. E a palavra que ele está pregando, ela é poderosa em Deus para transformar, para libertar, para curar as pessoas. Amém? Então ele ali, e interessante que começa uma campanha de tentar divulgar quem é Jesus. O primeiro é os demônios. Diz assim, o que eles dizem ali? Bem sei que és o Santo de Deus. E que Jesus diz? Cala-te. Parece um português, né? Cala-te. Por que Jesus diz cala-te? Não era a hora ainda. Não, agora já era. Ele não disse, está chegado o reino? Por quê? É uma boa... Vamos lá. É uma boa mensagem, né? Ele é o Santo de Deus. Porque quem convence que Jesus é o Cristo é o Espírito Santo. Nós não temos que aprender nada, meu irmão. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Por isso essa história, entre parênteses, pegar um demônio e dizer: como é que foi que tu entrou? O que tu faz? Onde é que tu veio? Nós não somos chamados para aprender com demônios. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem tem que anunciar que Ele é o Cristo é o Espírito Santo através da igreja. Esse é o anúncio do Evangelho. Tu és o Santo de Deus, não sei uma tentativa de eles tocarem o ego de Jesus. Pode ser, porque tu vê, quando mais tarde ele diz assim: e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado, porque não foste carne e sangue que te revelou. Porque essa revelação não vem de carne, de sangue e nem de demônios. Ela vem somente através de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Ninguém se convence que Jesus é o Cristo através da sua carne, através dos seus pensamentos. Ninguém. A gente vai aqui, provas de que Jesus é o Cristo. Aí fizemos uma aula inteira aqui com provas arqueológicas, não sei o que, tá? No final a pessoa vai olhar e diz assim: não. Porque se o Espírito Santo não convence, argumento nenhum vai convencer. Amém? Então, de vez em quando alguém pega e diz assim: pastor, o fulano, ele é muito racional, e daí ele fala lá disso, daquilo, fala com ele. Aí eu digo: vou e dou os argumentos. Tem isso, tem isso, tem isso. Mas eu digo assim: ninguém se convence com isso. Ninguém se converte com argumento. Entendeu? É bom a gente falar para eles não pensar que a gente é bobo. A gente tem que saber argumentar, saber falar. Mas eu sei que ninguém se converte com argumento. Então, se o Espírito Santo não nos convencer, nada vai nos convencer. Então não é o demônio ali que vai dizer. Sempre que os demônios vêm, eles calam-te. Se lembra depois, o próprio apóstolo Paulo está indo, o pessoal ouçam eles falam, eles saem dela. Que é o Espírito Santo que convence. Vai acabar aqui com mais 3 versículos.
E saindo eles da sinagoga, eu te disse, é no final da rua, eles saem e foram com Tiago e João, que moram perto, está lá a casa desses caras também, assim, uns escombros, mas está lá. Diretamente para a casa de Simão e André. Moram assim no mesmo pátio, o Pedro e a sogra. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Interessante, ela está doente. O que eu podia falar algumas coisas aqui, mas o que eu vou enfatizar? Ela está doente, Jesus, e ela está na cama. E quando Jesus cura ela, ela se levanta e vai fazer o quê? Quando Jesus nos cura, é para a gente servir. E tanta gente que a gente vai visitar, né, Ricardo? Ah, tá mal, a gente vai lá, ora, Deus cura, depois não serve a Deus. Aí estavam buscando o quê? Uma cura, não estavam buscando um Senhor. E quem busca uma cura em qualquer lado. Ah, procura para Jesus, vai procura ali o Pai de Santo, está procurando uma cura, ele vai atrás. Quando Jesus cura, ele cura com um propósito. Ela entendeu, ela se levantou dali, da cama. Então Jesus vem para nos curar, para nos levantar. Mas quando a gente se levanta, a gente começa a servir. Amém, irmãos? Amém. Começa a servir. À tarde, ao cair do sol, tudo isso é num dia, né? Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Vê que isso aconteceu de manhã, né? Jesus pregando lá no sábado. Só no final da tarde é que eles vão trazer os endemoniados e os doentes para Jesus. Por quê? Porque era o sábado. Eles esperam acabar o sábado. Vê a religião aqui, né? Eles esperam acabar. Ninguém pode andar, ninguém pode curar, ninguém pode fazer nada, trazer um trabalho. Então espera. Acabou o sábado, veio aquela multidão. Jesus tem que fazer hora extra. E olha, depois acorda cedo no outro dia. Vai ver aqui, ó. À tarde, cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. É uma aldeia pequenininha. Tem umas 300, 400 pessoas ali. E essa porta ainda tem lá também. Então traz ali e ele cura muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhe permitissem que falassem. Vocês nunca mais vão esquecer, né? Porque sabiam quem ele era. Acaba o sábado. Começa o domingo. Tendo ele levantado alta madrugada, teve serão, depois do dia acordou cedo. De madrugada. Foi para um lugar deserto e ali orava. Ele se levanta de manhã e vai orar num lugar deserto. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Eu estou dizendo aqui negócio do seguir, viu? Cadê? Sumiu o cara. E vão atrás dele. E quando vão, ainda dão uma repreendida em Jesus. Tendo encontrado, eles disseram: todos te buscam. Por que todos te buscam? Devia estar fila lá na porta de novo. Jesus, porém, lhe disse: vão a outros lugares. Aqui eles já começaram a perceber que nem sempre a gente entende o que Deus faz. Mas, Senhor, está uma fila lá de gente querendo ser curado. Não, nós vamos para outros lugares agora. E Jesus nem sempre é previsível no que a gente acha que ele vai fazer. Vamos a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Jesus não veio para ficar na porta curando as pessoas. Jesus veio para andar e anunciar o Evangelho. As curas, as libertações têm um propósito, para indicar que o reino de Deus estava ali. O pessoal começou a achar que ele era um daqueles curandeiros. Pô, tem um cara bom lá em Cafarnaum, vamos levar o povo. Não era esse o propósito. Ele era o Messias. Ele disse: não, vamos para outras povoações. Não quero que o pessoal me procure só porque eu curo. Não quero que o pessoal me procure só porque eu expulso demônios. Eu quero que eles saibam quem eu sou. O Evangelho. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Amém? Dúvidas? Sem ser dos imperadores romanos? Verdade.
história de que tinha na sinagoga uma cadeira, e aí foi quando Jesus foi pregar, e pregou Isaías 61. Ele disse que se cumpriu hoje. Essa palavra se cumpriu hoje, daí fizeram uma saída. E ele pega o rolo de lê, né? O rolo de lê e senta aquela cadeira que seria cadeira com deveria sentar Moisés. E ele senta ali e diz: se cumpriu hoje. Ali ele chama para si o cumprimento da profecia. É que nem na outra passagem, quando ele diz assim: porque quando Abraão me viu, os caras disseram: olha, você não tem tantos anos, como é que Abraão te viu? Ele diz assim: porque antes de Abraão eu sou. E ali ele fala o eu sou do aquele, diz o teu nome, eu sou. Por isso que pega em pedras na hora, entendeu? Pega em pedras na hora, porque ele está tomando para si, ele é Deus. Nessa hora da cadeira eu nem queria matar ele. E nem sei, tem algumas vezes que ele sai assim, a gente nem sabe como é que ele sai, se foi Deus que livrou ele, porque a coisa ficou complicada. Amém? Vamos ficar de pé?